Amigos do Grupo Guarani, a nossa equipe de reportagens aqui no comando da Guarda Municipal, aqui ao meu lado o GCM Carvalho, ele que relata pra gente as principais ocorrências. Bom dia. Bom dia Chico Neto, bom dia a todos os telespectadores aí da TV Web Guarani, né? Chico Neto, tivemos aí um plantão um pouco movimentado, né? Em relação a ocorrências, né? Semana passada a gente tinha relatado que aqui em Pacajus estava com 9 dias, né? Que não tinha homicídio na cidade, mas infelizmente nessa semana tivemos alguns homicídios, né? Chico Neto, nós tivemos aqui preservação de local de crime, 2 preservações de local de crime, né? Tivemos motos roubadas, tivemos 4 motos roubadas, né? Tivemos carros roubados, 3 carros roubados, carro recuperado, Chico Neto, 2 carros recuperados. Abordagens realizadas pela Guarda Civil, né? 72 abordagens numa semana. Homicídio, como eu falei aqui, né? Tivemos 4 homicídios, né? Na cidade de Pacajus. Assalto registrado pela Guarda Civil, 6 assaltos. Operações em conjuntas, 2 operações em conjunta com autarquia de trânsito, polícia militar, né? Tivemos também aqui danos ao patrimônio público, um dano ao patrimônio público, né? O cidadão aí achou no direito de quebrar ali o hospital, né? Infelizmente, quando a composição chegou no local, ele já tinha se evadido. Vale salientar, viu, que é crime inafiançável, dano ao patrimônio público. Você fica preso, viu, amigo? Não deteriore o patrimônio público, não, porque é da cadeia. Baleado, Chico Neto, tivemos uma pessoa baleada, inclusive foi até uma criança, né, Chico Neto? Uma criança de 10 anos de idade aí que foi baleada na perna lá no Banguê. Achado de cadáver, um achado de cadáver aqui em Pacajus. Ocorrência de São Alto, uma ocorrência de São Alto. E desinteligência familiar, uma desinteligência familiar, que chegou até a lesão corporal à faca, né? Os mesmos foram conduzidos onde foi feito os procedimentos. Isso aqui é todas as ocorrências atendidas pela Guarda Civil no decorrer da semana. Zé Filho, a gente nota também que, né, parabenizar, né, pelo brilhante trabalho, não só a Guarda Municipal, mas como os órgãos de segurança pública, que teve aí um mega evento, né, o Caju Fest, onde que, na verdade, nós, pelo menos a título de comentário, não notamos nenhuma incidência. Chico Neto, graças a Deus, Chico Neto, um evento de suma importância para a cidade de Pacajus, onde resgata as raízes, né? Foi o Caju Fest, foi realizado no Beira-Sud. Queria aqui parabenizar aqui a todos os envolvidos, todos os secretários, principalmente o prefeito Bruno Figueiredo, né? Por ter realizado esse grande evento, essa grande festa. Mas eu queria parabenizar todos os secretários, todas as pessoas envolvidas e principalmente, Chico Neto, os agentes de segurança pública do nosso município, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, agente de trânsito, os seguranças das empresas privadas que vieram, um evento, 2 dias de evento, não registramos uma ocorrência no Beira-Sul. Não foi registrado sequer uma ocorrência nesses 2 dias de festa no Beira-Sul. Não foi registrado nem pela Polícia Militar, nem pela Guarda Civil. Isso mostra, né, o trabalho que a gente fez, um trabalho sério, um trabalho dedicado. Eu queria parabenizar aqui, principalmente aos meus guardas municipais. Estão todos de parabéns, Chico Neto, cumpriram as determinações, cumpriram as missões, fizeram o trabalho que era para ser feito. E o resultado é esse, Chico Neto. Não tivemos nenhuma ocorrência nesses 2 dias de festa, tudo calmo, tudo tranquilo, né? E o evento foi tão grandioso, né? Tão grandioso que o prefeito Bruno já anunciou que o nosso Réveillon, né, vai ser no Beira-Sud, né? Com a banda também já confirmada, a Lagosta Bronzeada. Vamos montar os mesmos equipamentos, as mesmas estruturas, para a gente dar condições a todos que vão frequentar aquele local, dar segurança, Chico Neto, porque o Complexo Turístico Beira-Sud, Chico Neto, é o ponto turístico de Pacajus. As pessoas deixaram de frequentar porque não tem segurança, né? Mas de antemão o Bruno já me chamou para conversar, falou que a segurança do local vai ser mantida para que as pessoas frequentem o Beira-Sud. Então o Réveillon vem aí, né, final de ano, a Guarda Civil vai montar todo o esquema de segurança junto com a Polícia Militar para dar tranquilidade e segurança a todos que vão comparecer na festa do Réveillon. Mas o Caju Fest, repito, uma excelente festa, uma excelente estrutura, todos de parabéns, e mais uma vez eu quero parabenizar todos os agentes de segurança pública que se empenharam ao máximo para que esse resultado acontecesse, 0 de ocorrência. Olha, é importante salientar também que todo o trabalho que as pessoas ligadas à segurança pública, enfim,
né, fizeram um excelente trabalho. Mas que, acima de tudo também, Zé Filho, é quando a população vai para brincar, vai para se divertir, a coisa é outra. Né? Fundamental importância a participação do público, Chico Neto. As pessoas brincaram, se divertiram, adentraram dentro das tendas que tinha lá, visitaram todo aquele cronograma de estrutura que tinha dentro do Beira Sud. As pessoas foram com um só objetivo, que foi curtir, foram brincar, e também ajuda, Chico Neto, não tenha dúvida, né? Eu queria frisar aqui mais uma vez, parabenizar o secretário aí, o de Cultura, o Cid Malveira. Queria parabenizar ele aí, rapaz. Um excelente trabalho que ele fez, como também o secretário Telmo, que é o de esporte, né? E também ao secretário de Segurança Pública, o Vidal, né? Parabenizar a todos, Chico Neto. O evento... Roberto Cariri, né, rapaz? O evento foi um espetacular. Só quem ganhou com isso foi o cidadão pacajuense. Tá aí, gente, eu acho que é importante salientar eventos dessa natureza, principalmente quando envolve a grande massa, né, a população em si, onde que, na verdade, zero de ocorrência é uma coisa assim que, no mundo em que vivemos hoje, há um evento dessa magnitude, ter zero de ocorrência é algo assim surpreendente para o lado positivo, né, Zé? Com certeza, Chico Neto. Isso deixa a gente muito satisfeito. Isso mostra que o nosso trabalho está dando resultado, né, Chico Neto? Eu queria até salientar também, Chico Neto, tivemos, né, há um tempo atrás aí, devido ao problema de folha de pagamento, voltando aqui, fugindo aqui um pouco, saindo do nosso assunto, tivemos aí uma demissão aí de vários vigias, né, Chico Neto? E eu queria relatar isso por quê? Porque eu queria parabenizar mais uma vez os meus guardas municipais, que a gente sabe que a deficiência que está tendo nos prédios públicos, nos colégios, nos postos de saúde, e devido ao Bruno ter me dado outra viatura, ter liberado as horas extras para os meus guardas municipais, tá aí o resultado, né? Desde quando esses vigias foram demitidos, vale salientar que agora em janeiro eles retornam de novo, não tivemos nenhum colégio arrombado, nenhum posto de saúde arrombado, nenhuma creche arrombada. Isso mostra que os guardas civis estão na rua, estão trabalhando, estão fazendo o patrulhamento preventivo nos locais onde não tem aqueles vigias, e que o resultado é esse aí. Até agora, Chico Neto, queria até registrar isso também, não tivemos nenhuma ocorrência registrada ao patrimônio público no termo de arrombamento. Isso mostra que a guarda está fazendo o patrulhamento aonde eu estou determinando, aonde eu estou pedindo que se faça, que é naquele prédio que não tem um vigia, e isso mostra o compromisso com o prefeito Bruno Figueiredo, com a população, com os guardas municipais, incentivando e dando condições de trabalho. A viatura que ele me deu veio na boa hora, as horas extras veio na boa hora, os guardas estão na rua fazendo patrulhamento, e o resultado é esse. Até agora, Chico Neto, nenhuma ocorrência registrada de arrombamento nos prédios públicos de Pacajus. Telefone da guarda. 9211-0286, 9985-6523 e o fixo 3348-1710. Chico Neto, eu sei que você já vai me cobrar, mas já eu vou falando. A empresa hoje já entrou em contato com o meu subcomandante aqui, com o Gomes. O Gomes já retornou o documento que eles pediram. Deram um prazo de 7 dias úteis para liberar o 153. Eu acho que dessa semana não passa, viu, Chico? O 153 vai ser liberado para a população. Se Deus quiser. Foram essas as informações. Eu volto com você, Alex Montenegro.